Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura. Um prêmio literário internacional, o prêmio feminino de ficção, o prêmio de ficção feminina, está comemorando agora 25 anos. E para assinalar essa efeméride, o prêmio está promovendo uma campanha que é Reivindique o Seu Nome. Esse prêmio é atribuído apenas a escritoras e desta vez eles propõem, além de atribuir o prêmio, relançar obras de autoras que usaram pseudônimos masculinos, relançar essas obras com os nomes reais das escritoras, exibido na capa, e essas capas vão ser desenhadas exclusivamente por ilustradoras, desenhistas mulheres. A ideia é promover as escritoras que apelaram para pseudônimos masculinos, porque quando elas publicaram, quando elas escreveram seus livros e esses livros foram publicados, não era considerado digno ou meritório ou decente para uma mulher escrever romances. Não era uma atividade própria para as mulheres, a atividade própria para as mulheres era casar e ter filhos. Só que essa questão dos pseudônimos literários, que é uma questão, a meu ver, bastante curiosa e interessante, ela não se reduz a esse âmbito. Uma das escritoras que será incluída nessa campanha por esse prêmio, que é patrocinado por aquele licor gostoso, mas meio enjoativo, o Baileys, né? Uma das escritoras incluídas nesse hall é a George Eliot. Esse romance da George Eliot foi publicado em 1871 e é considerado a sua obra-prima. Essa é a edição inglesa, ele está traduzido no Brasil com o mesmo título, Middlemarch, né? Agora, aqui há várias questões interessantes nessa questão do pseudônimo. Tá? Em primeiro lugar, a própria George Eliot, todo mundo que lia romances e se informava na Inglaterra na época, estava careca de saber que a George Eliot era um pseudônimo. Tá? O nome dela, pelo qual será publicada a obra dela a partir de agora, no âmbito desse concurso, desse prêmio, é Marianne Evans. Né? Então, todo mundo, quando ela saía, acabava de lançar um romance, sob o pseudônimo de George Eliot, ela saía na rua e todo mundo falava: "Oh, Maria, que legal, você lançou um novo romance." Então, tem esse aspecto. Tem outro aspecto que o verdadeiro escândalo que rodeou a vida da George Eliot foi um longo relacionamento que ela teve com um crítico, com um erudito chamado Thomas Lewis. E ele era casado. Né? E isso sim provocou muita controvérsia na sociedade inglesa da época. E ela acabou, eles mantiveram esse relacionamento durante muitos anos. A George Eliot não era apenas entre aspas, uma ficcionista, ela também era uma intelectual proeminente, com muita intervenção no panorama cultural inglês da época, tradutora de importantes obras filosóficas do alemão para o inglês. Né? E ela acabou assumindo, na vida real, o sobrenome do Lewis. E o nome dela, pelo qual ela era a pessoa física dela, não era sequer Mary Ann Evans, era Marianne Evans Lewis. Né? Então a coisa não é bem assim. Tá? No caso de uma outra George, que não era Jorge, que era uma mulher, a francesa George Sand, a obra dela hoje em dia é do período romântico, é muito menos aclamada que a da George Eliot. A George Sand é mais uma figura mais conhecida pelos relacionamentos dela com vultos da cultura europeia, como o poeta francês Musset
e o compositor polonês Chopin. Tá? Outras escritoras também do século XIX que publicaram seus romances sob pseudônimos masculinos, e essa sim para esconder, ocultar a sua real identidade feminina, são as irmãs Bronte, a Charlotte, a Emily e a Anne. Né? Porém, já há muito tempo, né, há mais de um século, que esses romances, né, por exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes, né, o Jane Eyre, tá, da Charlotte e da Emily, são publicados sob os seus próprios nomes, né, sobre Emily Bronte e Charlotte Bronte. Né. Além disso, essa questão dos pseudônimos também envolve escritores homens. Tá? Eu já falei no meu primeiro vídeo aqui a respeito do George Orwell, né, que é um dos autores mais icônicos do século XX, pelas suas distopias, e cujo verdadeiro nome era Eric Blair. Né? Outros escritores, no mesmo caso, são, por exemplo, o Mark Twain, o autor do Huckleberry Finn e do Tom Sawyer, entre outros, cujo verdadeiro nome era Samuel Clemens. E o Lewis Carroll, autor dos clássicos Alice no País das Maravilhas e Alice no País dos Espelhos, cujo verdadeiro nome era Charles Dodgson. Ele era um matemático de Oxford e, curiosamente, ele publicou os trabalhos matemáticos sob seu verdadeiro nome, Charles Dodgson. Ora, nem o George Orwell, nem o Mark Twain, nem o Lewis Carroll, tá, apelaram para pseudônimos para escamotear a sua condição de homens. Né? Então, há outras questões. Os escritores muitas vezes criam pseudônimos, tá, porque eles querem associar-se a uma espécie de persona literária. Né? O caso emblemático disso é o caso do Fernando Pessoa, que mais do que pseudônimos, né, criou uma multidão do que se chama os heterônimos. Heterônimos são um grau acima do pseudônimo. Ele criou biografias, personalidades para essas entidades literárias, cada uma com a sua respectiva obra. E o ortônimo, que é quando o Fernando Pessoa escrevia assumindo o nome de Fernando Pessoa. Okay? Vamos desembocar, então, aqui no lançamento mundial que ocorreu no último dia 1 de setembro. Foi lançado em nada menos que 25 idiomas o novo romance da italiana presumivelmente italiana, Elena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos. Ora, Elena Ferrante, esse romance, aliás, ele foi lançado mundialmente só agora, no dia 1 de setembro, por causa da pandemia. Na Itália ele saiu em novembro do ano passado. Né? Elena Ferrante é um pseudônimo. Não existe nenhuma fotografia da autora da obra associada a Elena Ferrante. Entrevistas com ela as perguntas são enviadas para a editora que publica originalmente Elena Ferrante, e as respostas são remetidas da mesma maneira. Né? A Elena Ferrante, ela se projetou internacionalmente com a chamada tetralogia napolitana, que vendeu até agora nada menos que 15 milhões de exemplares. E a Elena Ferrante é um caso raro de sucesso absoluto de público e crítica. A tetralogia napolitana foi adaptada para a televisão pela HBO e pela Rai, a televisão italiana. Esse novo romance,
A Vida Mentirosa dos Adultos, também já está acertado que será adaptado para a televisão. Né? Há cerca mais ou menos de 2 anos, 3 anos, a Helena Ferrante despontou mais ou menos há uns 10 anos, um jornalista italiano fez uma investigação minuciosa e exaustiva para tentar desvendar a identidade real da Helena Ferrante. E ele chegou à conclusão, depois dessa investigação quase detetivesca, ele fuçou até escrituras imobiliárias, ele chegou à conclusão que que a Helena Ferrante, a identidade real da Helena Ferrante é uma tradutora, associada a uma editora italiana, uma tradutora romana chamada Anita Raja, tá? Que, coincidentemente, é mulher, é esposa do escritor italiano prestigiado e já traduzido no Brasil também, o Domenico Startone, né? Que, ainda mais curiosamente, era um dos nomes aventados pelos jornalistas e críticos italianos como uma das eventuais identidades secretas do pseudônimo Helena Ferrante. Ora, nas suas entrevistas, a Helena Ferrante, ela diz que ela não quer, de maneira nenhuma, e isso eu acho admirável, numa época e numa sociedade em que as pessoas fazem absolutamente tudo para aparecer, tá? Para terem nem que seja os seus 15 segundos de fama nas redes sociais ou onde for necessário, ela não quer que as pessoas se metam na privacidade e na intimidade dela, e que a obra dela deve ser lida, né, enquanto um texto literário, né, que não é minimamente necessário, tá, essa incursão na biografia pessoal dela, não é? O que deve mortificar bastante aqueles críticos que gostam de interpretações psicanalíticas. Esse novo romance, A Vida Mentirosa dos Adultos, a protagonista é uma jovem, a Giovanna, né? E o livro percorre a infância e a adolescência dela. Tá? Uma das coisas que eu mais gostei, ou talvez a coisa que eu mais tenha gostado na tetralogia napolitana, foi precisamente a representação da infância e da adolescência de duas meninas, né, cuja amizade se tornou famosa, a Lila e a Lena. Tá? Aliás, esse é um dos temas, a Helena Ferrante tem temas femininos, né? Esse é um dos temas da Helena Ferrante, é a amizade entre as mulheres com seus rituais e códigos específicos. A diferença é que a tetralogia, uma das diferenças é que a tetralogia napolitana começava no pós-guerra, não é? E se estendia até a contemporaneidade. A Vida Mentirosa dos Adultos e as peripécias da Giovanna se desenrolam nos anos 90. Né? De novo, há aqui um rito de passagem, né? Há um processo de amadurecimento, né? E do que é uma menina se tornar mulher. Né? E outros temas universais que também entram nessa equação, como o medo, a esperança, a questão da nossa identidade individual, que vai se configurando precisamente nessa fase da vida. Eu quero falar também, esse vídeo é dedicado à escrita feminina, a escritoras. Quero falar também de uma escritora brasileira que é mais ou menos consensualmente considerada a maior escritora brasileira, da literatura brasileira, que é a Clarice Lispector, e este ano é celebrado o centenário da Clarice Lispector. Ela morreu em 1977, com 56 anos, e está sendo lançado agora pela editora Rocco para exatamente assinalar essa efeméride, Todas as Cartas, que é uma compilação
da correspondência. A Clarice Lispector era uma epistológrafa, escrevia copiosamente cartas, né? São mais de 800 cartas, várias delas destinadas a vultos da cultura e da literatura brasileira, como Sérgio Millet, o Mário de Andrade, Rubem Braga e o Paulo Mendes Campos, com quem a Clarice Lispector teve um caso. Tá? Tem aqui uma biografia excelente da Clarice, que é do Benjamin Moser, né? Recomendo muito, enquanto biografia é uma obra estupenda. Aliás, o Benjamin Moser, que é um americano, mas que tem passado temporadas no Brasil e obviamente fala português muito bem, lê português muito bem, e ele ganhou este ano o prêmio Pulitzer pela biografia de uma outra escritora americana, ficcionista e ensaísta americana, a Susan Sontag, tá? Passando para outra escritora, tem uma autora americana também, que eu aprecio bastante, que é a Anne Patchett, e a editora Intrínseca, espero não estar cometendo uma gafe, a editora Intrínseca lança agora esse romance dela, A Casa Holandesa, que é um romance encantador, muito bem escrito e com uma excelente história. Tá? Há um outro romance que ainda é o meu preferido, mas eu gostei bastante desse, da Anne Patchett, que é Bel Canto, que é uma ficcionalização de um evento histórico acontecido em Lima, no Peru, quando a embaixada do Japão no Peru foi tomada por terroristas, e estava lá dentro uma cantora lírica mundialmente famosa, que é um romance sensacional. A Anne Patchett, ela ganhou o prêmio Faulkner, que é um importante prêmio da literatura americana, e ela tem também uma curiosidade, dizem que quem conhece pessoalmente, que ela é uma pessoa adorável, e ela tem uma livraria linda, pelo menos pelas fotos, eu infelizmente nunca estive lá, na cidade de Nashville, que é a capital da música country dos Estados Unidos. Essa livraria se chama Parnasso. Se você forem dar um pulinho quando a poeira baixar em Nashville, dê uma passadinha por lá, que ela está sempre lá e parece que é uma pessoa super legal, tá? Por fim, queria terminar esse vídeo falando de uma autora muito mais remota, né? E ainda não muito conhecida no Brasil, e olha que a gente teve tempo para conhecer essa escritora, né? Tivemos mais de 1000 anos para conhecer essa escritora, tá? Normalmente convencionalmente, se atribui a criação do formato romance, né? Pelo menos na sua forma moderna, ao Miguel de Cervantes, né, com o seu fabuloso Don Quixote, né, cujo mérito, obviamente, não está em causa. Tá? Porém, a verdadeira criadora do formato romance, ela é muito mais antiga e é uma mulher, e que escrevia, tá, com o seu próprio nome, que é a Murasaki Shikibu, né? Dei uma enroladinha aqui no nome dela, tá? Mas normalmente se chama pela senhora Murasaki ou Lady Murasaki em inglês, tá? São dois, nada menos que essa edição que eu tenho, é uma edição portuguesa, tá? A história de Genji ou Genji, tá? Genji Monogatari em japonês, tá? São 2 volumes, tá? De mais de 1000 páginas, olhem só a espessura do bicho, tá? A Murasaki Shikibu, acertei dessa vez, ela viveu por volta do ano 1000 no Japão, tá? Ela era uma dama da corte do Japão medieval. Esse romance, além de tudo, ele é um romance que continua extremamente legível, uma leitura apaixonante, atraente e acessível para o leitor contemporâneo. Tá? Ele não se tornou assim uma relíquia arqueológica literária. Tá? A Murasaki conta nesse romance torrencial, né?
a história de um príncipe que caiu em desgraça e de uma moça do interior do Japão. Há curiosidade que nessa época, no Japão, a escrita e a cultura literária realmente reverenciada era a escrita chinesa. Porém, o acesso a convivência com a escrita chinesa, a aprendizagem, era vedada às mulheres. Só os homens podiam aprender a escrita chinesa e a ler em chinês e, portanto, ler essas obras que eram o cânone mais influente mesmo na sociedade japonesa. Agora, a Murasaki, ela era extremamente uma voracidade intelectual avassaladora, e ela, enquanto o irmão dela aprendia chinês, ela, escondida atrás de uma cortina, né, ficou também recebendo as mesmas aulas e aprendeu muito melhor do que o irmão, tá? E passou a escrever também. Quando soube disso, o pai dela gemeu profundamente consternado. Ah, que azar o meu, por que ela não nasceu homem? Tá? Então, foi a Murasaki que criou, então, esse formato, tá? Em que hoje autores, autoras, leitores e leitoras de qualquer gênero, tá? Podem se banquetear com os mágicos conteúdos literários, né? Só para terminar, em breve eu vou fazer uma resenha no Estadão sobre o novo romance de uma outra escritora excepcional, que é a Hilary Mantel, uma escritora inglesa, tá? E que periga ser a primeira escritora de língua, primeira escritora de língua inglesa a ganhar 3 vezes o importantíssimo Booker Prize, tá? Cujo anúncio será feito em novembro. Ela já está na long list do Booker Prize, tá? E pode ser que ganhe com a trilogia, o último volume da trilogia, de uma trilogia histórica que se passa na época do Henrique VIII. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vem mais por aí. E viva a literatura de todos os gêneros. O importante é o talento de cada um, tá bom? Até a próxima, pessoal.